Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Marco Teles. Eu sou pregador do Evangelho da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E hoje eu quero conversar com você sobre a nossa referência na igreja primitiva, né? Você pode encontrar durante a história da igreja alguns momentos determinados na história. Você encontra especialmente a igreja neotestamentária, a primitiva em si, né? O início da igreja, onde você vai encontrar a narrativa dessa história, tanto em Atos dos Apóstolos como nas cartas dos apóstolos também, até em Apocalipse. E depois disso você tem a igreja num período pós-apostólico, depois da morte de todos os apóstolos, e também chega um momento em que há uma igreja imperial, né? E posteriormente a reforma. Bom, mas o que nos interessa é a igreja neotestamentária, porque essa igreja neotestamentária é a referência tanto para a reforma quanto para nós hoje em dia, né? A igreja imperial não é a nossa referência, até porque representava o império. Quando se diz que a igreja é católica e romana, né, ela se refere a um império universal de Roma. Era uma igreja universal, no caso, né? Católico significa universal, e esse universal está ligado ao Império Romano. Embora tente se dizer que esse universal refere-se a outra coisa, né? A uma presença universal do poder da igreja. Isso está extremamente ligado à questão do Império Romano Antigo, né? Então, considerando isso, entendemos que essa igreja imperial também não é a igreja que serve de referência aos evangélicos. Então, a igreja que nos serve de referência é a igreja primitiva, especificamente a neotestamentária. Pode-se dizer que a igreja primitiva continuou além do período da escrita do Novo Testamento, e nesse período também houveram perseguições e coisas desse tipo. Mas por que nós nos pautamos pela igreja neotestamentária? É porque a igreja neotestamentária é uma igreja perfeita? É porque a igreja neotestamentária é uma igreja sem defeitos? Não, muito pelo contrário. Aliás, exatamente porque ela tem defeitos é que nós nos pautamos nelas, né? Nos pautamos nelas porque os apóstolos apontaram os defeitos dessas igrejas, que são os defeitos das igrejas em toda a história da humanidade, né? São os mesmos defeitos, eles só mudam a forma de manifestação, mas continuam sendo os mesmos defeitos. E também os acertos que são elogiados pelos apóstolos, nós precisamos imitar, fazer exatamente aquilo que os apóstolos indicam. Além disso, essas igrejas foram as que receberam primeiramente a revelação do Evangelho e a aplicação dessa verdade do Evangelho. Então, quando queremos entender alguma coisa sobre a palavra de Deus, precisamos entender o que está dito para a igreja neotestamentária. Porque essa igreja, além de ter sido corrigida, também foi elogiada. E por ser corrigida e elogiada, ela serve de parâmetro não pela igreja em si, mas pelo parecer dos apóstolos sobre o comportamento dessas igrejas. É por isso que essas igrejas nos servem de parâmetro. Por exemplo, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha vários problemas. É uma igreja, inclusive, que o apóstolo Paulo condena muitos de seus atos e elogia outros. Mas atualmente pensamos às vezes que Corinto seria uma boa igreja por um erro mais teológico de preferência de alguns, né? Se você for ver também Apocalipse, as cartas às 7 igrejas, por exemplo, você vai conseguir perceber que existem igrejas que eram elogiadas e igrejas que eram seriamente advertidas. Portanto, é importante que nós consideremos as igrejas neotestamentárias não como igrejas perfeitas, mas como igrejas que receberam diretamente a orientação dos apóstolos, seja
para elogio, ou seja, para repreensão. E esse elogio e repreensão que essas igrejas receberam são nosso parâmetro para a igreja evangélica de hoje. Muitas vezes alguns tentam pegar referências em pais apostólicos ou pais pós-apostólicos, né? Os pais apostólicos são aqueles teólogos cristãos fervorosos que tiveram contatos com os apóstolos e continuaram explicando as coisas da Bíblia Sagrada, né? Continuaram explicando determinadas doutrinas. Os pais pós-apostólicos são aqueles que aprenderam com os pais apostólicos, vieram depois e continuaram explicando as doutrinas também com uma recepção não tão direta, mas mediada, né? E podemos dizer que o termo pais significa no sentido de ser aqueles que estavam ali no início, né? Aqueles que tinham autoridade para ensinar, porque essa autoridade foi recebida propriamente dos apóstolos pelo ensino e não por uma unção especial, mas simplesmente pelo ensino que eles eram transmissores. Mas pode-se observar algumas vezes que algumas pessoas tentam justificar comportamentos estranhos da igreja baseados em afirmações desses pais apostólicos e pós-apostólicos. Sendo que essas afirmações são extremamente erradas, baseiam-se em traduções mal feitas da Bíblia, dos escritos desses pais apostólicos e pós-apostólicos, e nessas traduções mal feitas tentam justificar, por exemplo, o papado e coisas do tipo, né? E quando a tradução começa a ser bem feita, eles começam a fugir dessas citações. Além da tradução mal feita usada, essa tradução também é tirada do contexto, geralmente. E mesmo que os pais apostólicos tenham dito alguma coisa, ou pós-apostólicos, precisamos entender o seguinte: eles não são a autoridade final. Eles não são a autoridade correta, porque eles podem ter errado. A nossa verdadeira autoridade é a Bíblia Sagrada, especialmente no que concerne à Igreja, o Novo Testamento. E quando se fala do Novo Testamento, refere-se ao que foi ensinado à Igreja primitiva, ou seja, a Igreja que Jesus deixou aqui na terra e que os apóstolos pastorearam. Então, quando nós estamos nos referindo à igreja primitiva como referência, estamos nos referindo a uma igreja pastoreada pelos apóstolos. E esse pastoreio foi registrado na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, como eu disse, nas cartas, em Atos, Apocalipse e inclusive nos Evangelhos de alguma forma. Então podemos entender que o pastoreio que ocorreu durante o Novo Testamento que é a nossa referência. O pastoreio de quê? O pastoreio da igreja primitiva. E esse pastoreio feito pelos próprios apóstolos. O que vem depois pode servir de instrução, sim, e muitas vezes esses pais apostólicos acertam, em outros momentos erram. Mas eles não podem ser usados como referência autoritativa maior do que a própria Escritura. Não há possibilidade deles serem referência maior do que a própria Escritura, a não ser quando alguém tenta usar sua própria autoridade para definir que a autoridade deles é superior. Ou seja, vê-se aí que falta um critério justo, não pessoal. O critério deveria ser impessoal, mas torna-se pessoal porque seria o martelo de uma autoridade eclesiástica. Quando, na verdade, o critério impessoal para nós analisarmos algum assunto relativo ao que foi ensinado ao pastoreio da igreja primitiva é você fazer uma análise histórica do que aconteceu naquele período, do contexto histórico em que estava envolvido, dos costumes que estavam envolvidos naquela situação e depois fazer uma análise também gramatical, né? E uma análise também lógica, que seria o óbvio, né? Ela seria
A análise lógica seria a conclusão e a aplicação daquele texto, pegando o que tinha naquele tempo passado e trazendo sua aplicação para os dias de hoje, conforme nós vivemos. Então, portanto, precisamos entender que determinadas coisas que algumas pessoas dizem, contrariando as Escrituras, não estão de acordo com a palavra de Deus. E eu quero deixar para você essa mensagem, deixar para você um bom dia e dizer: confie na palavra de Deus, porque Deus tem muito mais para dar, e confie especialmente baseando-se numa base sólida, né, que é a Bíblia Sagrada, que ensina e que mostra um pastoreio dos apóstolos sobre a igreja. Qualquer coisa que venha depois foram considerações, são apenas comentários, inclusive dos pais apostólicos e pós-apostólicos. Comentários, eles estão se referindo exatamente ao Novo Testamento, ao pastoreio dos apóstolos. Então, o mais importante não é o comentário, porque o comentário pode estar em muitos momentos certos, em outros momentos errados. Mas o que é importante saber é que o Novo Testamento é palavra de Deus e sempre estará correto. Espero que você tenha gostado, fique com Deus e tenha um excelente dia.